Tudo certinho, ó, vídeo de revisão da nossa primeira aula de física de fato. Lá em cima tu tá vendo que tem módulo 1.1. Então, esse é o vídeo de revisão da aula 1.1, certo? A aula que a gente viu é o início de cinemática. Então, vamos ser mais fluidos e mais rápidos, certo? Também se liga que hoje, se tu tá vendo esse vídeo no dia de postagem, hoje também vai sair vídeos de resolução de exercícios. Algumas questões que eu julgo importantes para a gente poder ter esse aprendizado completo, beleza? Então lembra, ó, tu tá vendo essa aula pela terceira vez comigo, certo? A gente viu no pós-aula, a gente viu a aula, a gente tá vendo agora o vídeo de revisão. Na próxima semana eu vou começar revisando novamente isso. Então, tu vê a mesma coisa várias vezes para fixar na tua cabeça, certo? E completando com isso muita questão que tu tem que fazer, certo? Lembrando, esse assunto é muito interpretativo. Então, tu sabe a teoria de física, algumas questões são fáceis de fazer, mas outras, elas demandam interpretação mais apurada. Então, tu tem que ter paciência, tem que ter calma, que isso tu aprende fazendo as questões fáceis e indo evoluindo, certo? Teve dúvida? Vem na monitoria que tu vai conseguir fazer essas questões comigo, certo? Lembrando que no meu curso tem monitoria todos os dias, menos na terça-feira que eu não estou, mas na terça-feira tem monitoria com os monitores, certo? Comigo é na segunda, na quarta, na quinta e na sexta, beleza? Massa, vamos embora. Cara, é o seguinte, a gente começa definindo esse assunto como algo que estuda o movimento, então a gente precisa saber o que é movimento, certo? Então, ó, movimento é nada mais, nada menos do que um corpo ter sua velocidade medida. Só que a velocidade em relação a um referencial, certo? O cara só tem movimento se ele tem velocidade em relação a um referencial, certo? Essa velocidade sendo constante ou não, certo? O movimento é ter esse deslocamento em função de um tempo, certo? E aí é a velocidade, ok? Beleza. E o cara ter repouso é justamente essa ausência de velocidade, certo? Essa ausência em relação a um referencial, beleza? Ou seja, esses dois carinhas, ó, eles dependem do referencial. Lembra que o referencial que a gente usa é o referencial inercial do solo, certo? Se eu digo que um carro tem movimento, eu estou usando como referencial o solo terrestre, ok? Aí eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz em sala e eu quero só reforçar aqui. Se um carro tem movimento em relação ao solo, e eu estou parado em relação ao solo, o carro, ele tem movimento em relação a mim? Sim, ele tem movimento em relação a mim também. E a pergunta, vamos inverter. O carro tem movimento em relação ao solo e eu estou parado em relação ao solo. Então, eu tenho movimento em relação ao carro? Sim. Se o carro está em movimento em relação a mim, é como se eu estivesse em movimento em relação ao carro. Beleza? Lembra disso? Enfia isso na tua cabeça. Não esquece, pelo amor de Deus. Certo? A gente também definiu trajetória. Trajetória é o caminho que o corpo faz para sair de um ponto e ir até outro ponto. Beleza? Massa. Lá na frente eu vou dar um bizuzinho massa sobre isso, que uma questão precisa, certo? Então algumas questões, ela demanda um bizuzinho a mais, uma coisinha a mais, então eu vou falando aos poucos, ok? Cara, eu botei esse gráfico aqui, ó, esse gráfico de posição por tempo, ó, de posição por tempo. Eu coloquei ele no livro, coloquei ele no pré-aula e coloquei ele na aula e coloquei aqui no vídeo também, porque com ele a gente aprende a entender como é que se comporta um corpo em um gráfico. Se esse gráfico é de posição por tempo, significa que com o passar do tempo, que é esse eixo daqui, ó, com o passar do tempo, ele está acrescendo ou diminuindo a sua posição, certo? Só para a gente lembrar, ele inicia na posição 36 e aí ele vai e se locomove até a posição 96. Então ele se locomoveu 60 metros. Professor, por que metros mesmo? Ó, porque a unidade da distância está em metros, beleza? Então ele andou 60 metros. Lembra comigo, fera? Ele andou para frente ou para trás? Isso mesmo, ele andou para frente, porque ele saiu de 36 e foi para 96. Ele evoluiu positivamente o seu espaço, o seu movimento, o seu deslocamento, beleza? Quando ele chegou no segundo 5 até o segundo 10, tu percebe que ele estava em 96 e continuou em 96. O que isso significa? Significa que ele está parado. Perfeito, fera. Ele está parado. A partir do segundo 10, ele estava na posição 96. Até o segundo 15, ou seja, se passaram 5 segundos, ele voltou para a posição 24. Ó, ele voltou para a posição 24. Beleza, fera? Ele estava na posição 96, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Ele estava na posição 96 e ele voltou para a posição
24, ou seja, ele retornou 72 metros. Perfeito, fera. E aí, ó, continuando. No segundo 15, ele estava na posição 24. No segundo 20, ele retornou da posição 24, ele retornou para a posição, ó, para a posição 0. Beleza? Então ele retornou, ele voltou 24 metros. Então é basicamente o seguinte, é como se ele tivesse andado para frente 60 metros, ó, estou desenhando aqui o sinal mais, ele desenhou, ele andou 60 metros para frente, ele ficou parado aqui, então não tem sinal, ele voltou 72 metros e ele voltou 24 metros. Fera, tu concorda comigo que o sinal positivo indica que ele andou para frente e o sinal negativo indica que ele andou para trás? Isso é importante. A gente lá na frente vai definir deslocamento e vai definir distância percorrida. E essa diferença é importante. Beleza, fera? Fera, ó, dando continuidade aqui ao vídeo, a gente já definiu, ó, trajetória, a gente definiu movimento, a gente definiu referencial, a gente definiu repouso. Tudo isso é bem básico, tudo isso é só uma definição que é assim, é quase normativa. A gente tem que falar para vocês terem uma noção, certo? Mas o bicho começa a pegar a partir de agora. Na cabeça de muitas pessoas, quando a gente fala distância percorrida e deslocamento vetorial, na cabeça de muitas pessoas que não estudam a fundo, que não evoluem no estudo, pensam que isso é igual. Por quê? Tudo se referencia a distâncias, a deslocamento, a movimento. Então, vamos ter calma que são diferentes. A gente viu isso em aula, a gente viu isso em sala, e eu vou pegar no pé de vocês para que vocês aprendam isso. Lembrando que algumas questões cobram demais esse conceito, essa diferença entre distância percorrida e deslocamento vetorial. Mas outras questões, que são, numa maioria, elas não cobram essa diferença, porque o movimento começa a ser reto e sempre no mesmo sentido, e eles passam a ser iguais. Eu vou falar tudo isso bem detalhado para a gente relembrar, certo? Mas só já estou adiantando para vocês. Então, ó, vamos entender o que é cada um e a diferença entre eles. Digamos, ó, eu estou usando aqui como exemplo a figura que tem no livro de vocês, certo? A figura que tem no livro didático, que é um mapa aí do Egito Antigo, certo? Tem até Alexandria, enfim, por aí. Digamos que um barco está na cidade de Cairo, certo? No Baixo Egito. Ó, ela está aqui, ó, na cidade do Cairo, certo? E ela deseja ir para o Alto Egito, na cidade de Tebas, certo? Para que o barco saia de Cairo e chegue até Tebas, ele vai ter que percorrer toda a trajetória do Rio Nilo. Ó, falei a palavra percorrer. Então, cara, a distância percorrida é o que de fato um corpo percorre para sair do ponto onde ele está, que é o ponto inicial, e ir até o ponto que ele deseja chegar, que é o ponto final, certo? Então, ó, a trajetória é justamente a distância percorrida. Por isso que a gente fala aqui em cima, Ferol, distância percorrida é exatamente o quê? É exatamente o caminho de fato percorrido entre o ponto inicial e o ponto final, certo? É o que ele de fato anda. Aí tu fala, certo, professor, e deslocamento vetorial não é isso não? Não, não é. Deslocamento vetorial aqui em cima, Ferol. Deslocamento vetorial é um conceito diferente disso. É um conceito que a gente fala o seguinte, ó, o deslocamento vetorial, eu posso chamar de deslocamento vetorial de vários nomes. Eu vou citar os três principais: deslocamento vetorial, espaço vetorial ou variação de espaço, certo? Esses três nomes significam uma coisa só, deslocamento vetorial. Esse deslocamento vetorial é o vetor que liga de onde ele saiu, ó, cidade do Cairo, até onde ele vai, que é a cidade de onde? Cidade de Tebas, beleza? Então esse vetor daqui, a linha reta que liga o início até o fim, é justamente o deslocamento vetorial. Essa diferença tem que estar claro na tua cabeça, fera. E fica mais claro ainda de eu explicar quando é que eles são iguais. Eles são iguais quando a trajetória, o caminho percorrido é também uma linha reta. Digamos que uma pessoa construiu, eu vou até mudar de cor aqui só para a gente ter um auxílio aqui de outra cor. Ó, eu vou botar de uma cor laranja, certo? Digamos que o cara construiu uma estrada laranja aqui, ó, que une Cairo até Tebas, uma estrada laranja. Então quer dizer que agora, se o cara anda em linha reta, a distância percorrida vai ser a distância percorrida nessa estrada laranja. E qual vai ser o deslocamento vetorial? O deslocamento vetorial vai ser o vetor que liga o ponto inicial até o ponto final, que coincide com justamente a distância percorrida, certo? Então, se o movimento é reto em um único sentido, a distância percorrida e o deslocamento vetorial são iguais, certo? Beleza, fera? Ficou claro na tua cabeça?
Massa. Mas aí, vamos voltar para o caso em que eles são diferentes. Como é que eu calculo os dois? É fácil de calcular. Como é que eu calculo a distância percorrida? Eu só tenho um modo de calcular a distância percorrida. É somando todo o caminho que ele fez. Então, ó, eu pegaria uma fita métrica, que teria que ser gigantesca, para medir o tamanho do rio Nilo, que leva a cidade de Cairo até a cidade de Tebas, certo? Eu mediria esse comprimento e aí é justamente a tua distância percorrida, certo? Então, eu vou botar aqui a soma, certo? Da trajetória, certo? Da trajetória. Beleza. Isso aqui é justamente a tua distância percorrida. Professor, e como é que calcula o ΔS? Ó, para calcular o ΔS, tu tem dois modos de calcular o ΔS. Eu dei um bizuzinho em sala que eu vou repetir aqui, certo? É um bizuzinho que tu aplica nas questões para tu lembrar, fica mais fácil. Se a questão te fornece uma figura, tu vai calcular de um jeito. Se a questão te fornece um gráfico, tu vai calcular de outro. Professor, como assim? Ó, nesse primeiro caso aqui, ó, que tem justamente um mapa, uma representação aqui do Egito antigo, certo? É uma figura. Então, como é que eu calcularia o ΔS para uma figura? De alguma forma, tu vai desenhar algum triângulo onde a tua hipotenusa vai dar exatamente o ΔS. Por exemplo, ó, eu conseguiria desenhar um triângulo aqui, ó, um triângulo aqui, triângulo retângulo, o qual a minha hipotenusa é meu ΔS. Se eu tivesse comprimento x daqui, ó, olha para cá, fera, para a figura. Se eu tivesse comprimento x e se eu tivesse comprimento y daqui, o ΔS ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. Então, ele te forneceu uma figura, lembra, te fornecendo uma figura, certamente tu vai conseguir desenhar algum triângulo ali e tu vai ter os lados desse triângulo. Tendo os lados desse triângulo, tu descobre o ΔS por Pitágoras, certo? Professor, e se ele me fornecer um gráfico, como é que calculo? Aí é mais fácil ainda, é um gráfico. O ΔS é o S final menos o S inicial, beleza? É muito fácil de calcular. Aí eu só quero fazer um exemplo aqui rápido, esse exemplo aí que está na tela de vocês, que eu usei no começo do vídeo para a gente determinar um gráfico. Por exemplo, vamos calcular os dois, tanto a distância percorrida como o ΔS, certo? Como deslocamento vetorial, certo? Lembra que são os sinônimos aí, beleza? Vamos calcular logo a distância percorrida? A distância percorrida é o que de fato ele andou. Aí já acende um alerta na tua cabeça. O que de fato ele andou? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Se ele anda para frente ou anda para trás, isso aí, eu somo ou subtraio? Cara, na distância percorrida tu vai somar tudo. Não existe distância percorrida negativa. Não, nunca, nunca, não. Acabou-se, não tem. Certo? Então a distância percorrida é o que de fato ele anda. É o caminho que ele fez. Se ele foi e voltou, se ele vai e volta, se ele vai para cima e para baixo, a distância percorrida é sempre positiva. É o que ele faz, é o que ele anda. Por exemplo, no gráfico, olha para o gráfico, a distância percorrida. Ele saiu de 36 e foi para 96. Então ele teve que andar quanto? Ele teve que percorrer quanto para fazer isso? Ele teve que percorrer de 36 até 96, ele teve que percorrer 60, certo? Aqui, ó, ele ficou paradinho. Se ele ficou paradinho, ele percorreu alguma coisa? Não, ele não percorreu. Então isso aqui nem entra na minha conta, certo? E lembre lá da velocidade, certo? Que eu dei aquele bizuzinho em sala. Ó, aqui ele está na posição 96. Ele teve que voltar até a posição 24, certo? 96 aqui, fera, 96 a bolinha, e ele voltou para a posição 24. Então ele voltou os 72 metros. Ah, professor, se ele voltar é negativo, é? Não, a distância percorrida é tudo positivo. Tu soma tudo, certo? Tu soma tudo, beleza? Massa. Aqui ele está na posição 24. Aqui ele está na posição 24, certo? Ele voltou até a posição, ó, até a posição 0. Ó, essa altura desse ponto aqui é uma altura 0, então ele está na posição 0. Então ele voltou 24. Professor, voltou negativo, né? Não, voltou é positivo para a distância percorrida, certo? Para a distância percorrida. Beleza? Então ele andou quanto? Se eu somar 60 mais 72 mais 24 vai dar 156 metros. Então essa é a distância percorrida. Certo, professor? E aí, como é que eu calculo o ΔS? Que no caso é a tua variação do espaço ou teu deslocamento vetorial. Como é que eu calculo o ΔS, professor? Se fosse uma figura, certo? Com qual essa figura te mostrasse a locomoção de um corpo, aí tu teria que aplicar Pitágoras. Mas como ele te forneceu um gráfico, é só tu pegar o valor final. O valor final, ele parou em quanto? Ó, o valor final é esse aqui. Ó. Ele parou em quanto? Vamos lá. Ele parou na posição 0. Então, ele parou na posição 0. E ele partiu de onde? Menos de onde ele partiu. Ele partiu da posição 36. Foi de onde ele começou. 36. Então, quanto é que vai dar esse ΔS? Menos
36 metros. Fácil demais, né, fera? Fácil demais. Entendeu a diferença? Massa. Ele te forneceu uma figura, ou então se tu teve que desenhar uma figura para determinar o movimento do corpo, o ΔS tu acha por Pitágoras. Se ele te fornecer um gráfico, o ΔS, S final menos S inicial. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, e se ele me der uma figura assim, ó? Ele me deu um ponto inicial que é 3 metros, e ele me deu uma figura dizendo que um carro se locomoveu e parou na posição 50 metros. Professor, isso aqui é uma figura. Então eu vou ter que aplicar Pitágoras, é? Não, fera. Se tem uma figura que é em linha reta, lembra que em linha reta e para frente, o ΔS é igual à distância percorrida. Então, ó, o ΔS aqui vai ser o final, que é 50, menos o inicial, que é 3. O ΔS vai dar 47 metros. Professor, qual é a distância percorrida aí? Ele percorreu quanto? De 3 até 50. Ele percorreu quanto? A distância percorrida foi de 47 metros. Beleza? Então, quando é em linha reta sempre para frente ou sempre para trás, a distância percorrida é igual ao ΔS. E aí tu calcula os dois da mesma forma. É só somar a trajetória ou então pegar o final e subtrair do inicial, certo? Isso aí é algo que tem que ficar implícito na tua cabeça, certo? Eu te forneci um bizu só para tu andar mais um pouco, certo? Fera, se tiver alguma dúvida, tu para, tu relembra, vê as anotações de aula, manda para mim, conversa comigo que eu te ajudo, ok? Eu só queria ver um estilo de questão, que é, eu vi única essa questão, que é uma questão que eu coloquei na lista e que ela é importante, certo? Ela tem uma pegadinha gigantesca, gigantesca, que o fera tem que ter muito cuidado para quando for fazer a questão, certo? Por exemplo, olha de novo para a figura do Egito Antigo aí. Eu vou desenhar aqui no cantinho para não atrapalhar muito, certo? Digamos que eu estou nesse ponto aqui, ó, olha para cá, fera, perto da fronteira aí do mar Mediterrâneo, certo? Ó, ponto A. E aqui ele vai até um ponto B, que coincidentemente fica exatamente em cima do ponto A. Ele saiu do ponto A e fez isso aqui, ó. Foi, chegou em Cairo e voltou, certo? A distância percorrida é tudo de fato que ele andou, certo? Ó, ele foi e voltou. A distância percorrida é toda essa, certo? Então é toda a trajetória dele. Se eu te fazer uma pergunta agora, qual é o ΔS dele? Qual seria a resposta? Quem respondeu 0 está certíssimo. Professor, como assim? Por que o ΔS vai ser 0? Cara, ele saiu de onde? A. E ele terminou onde? Em B. Só que A é igual a B. Se ele começou e terminou no mesmo ponto, qual foi o deslocamento dele? 0, porque ele voltou para o mesmo ponto. É como se, olha para o gráfico agora, é como se eu tivesse saído de 36, ido, voltado e parasse exatamente onde? Em 36. Se eu fosse calcular meu deslocamento, qual é o deslocamento? Qual é o espaço final? 36. Qual é o espaço inicial? 36. 36 menos 36, 0. Então quer dizer que se o cara sai e volta para o mesmo ponto, a distância percorrida é tudo que ele de fato andou. E o ΔS é quanto? O ΔS é 0. Cara, tem uma questão na lista que cobra isso, que é justamente uma questão que fala de provas, provas daquelas maratonas que acontece, que é o triatlo, né? Que é bike, corrida e natação. Aí ele pergunta, se a natação ele sai e volta para o mesmo ponto, então quer dizer que o deslocamento dele é 0. Se a bike ele vai e volta para o mesmo ponto, o deslocamento é 0. Se a corrida ele vai e volta para o mesmo ponto, então o deslocamento também é 0. Beleza, fera? Eu quis colocar isso aqui no vídeo até porque é uma questão importante. Certo, fera? Então, ó, só para recapitular, a distância percorrida é a soma da trajetória. E o ΔS tu calcula dessas duas formas. Se te fornecer figura, Pitágoras. Se te fornecer gráfico, final menos inicial. E se a figura foi em linha reta, a distância percorrida é igual ao ΔS. E aí tu não precisa se preocupar. Beleza, fera? Vamos dar continuidade. Vou ver agora com vocês velocidade e velocidade média escalar, certo? Vou ver com vocês também ultrapassagem, velocidade relativa e a gente finaliza o vídeo de revisão, ok? Para ver, eu coloquei um exemplozinho aqui que é o que está no livro do Faça Você Mesmo, só para a gente reforçar e para eu falar mais uma coisinha importante. É o seguinte, nesse exemplo eu pedi para vocês calcularem o deslocamento, certo? O deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial é o vetor que liga o ponto inicial, que é esse ponto daqui, é o ponto 1, até o ponto final, que é o ponto 2. Então seria este vetor daqui. Aí tu lembra que eu te disse, ó, ele te deu uma figura, tu vai conseguir desenhar um triângulo e aí com esse triângulo a tua hipotenusa vai ser o teu ΔS, certo? Essa altura aqui é 220 e essa base toda daqui, ó, essa base toda aqui é 160 mais 270.
430 metros, beleza? E aqui é teu ΔS. Então, como eu acharia o ΔS? ΔS ao quadrado é igual a 220 ao quadrado mais 430 ao quadrado. Resolve essa equação daí e aí tu vai achar a tua resposta de ΔS, certo? Eu só quero falar uma coisa, uma diferença importantíssima entre distância percorrida, certo? E deslocamento vetorial. A distância percorrida é o que de fato você andou, certo? Então ela só pode ser positiva, ela só pode ser positiva. O ΔS é o vetor que liga o início até o fim. Se tu anda para frente, o ΔS vai ser positivo. Se você andou para trás, o seu ΔS vai ser negativo. Beleza? Ficou claro na tua cabeça, fera? Massa. Vamos dar continuidade. Definido a distância percorrida do ΔS, a gente tem automaticamente a definição de velocidade média e velocidade média escalar. A velocidade média ela é uma medida, uma taxa que te informa quanto de espaço tu está andando com a passagem do tempo, certo? Mas existem dois tipos de velocidade. A velocidade média, certo? Até então, lá na frente a gente vai ver velocidade angular, enfim, um monte de coisa. Mas até então a gente tem a velocidade média e a gente tem a velocidade média escalar. A velocidade média, galera, ela depende exclusivamente do ΔS e do tempo, certo? Do ΔS e do tempo, beleza? E a velocidade média escalar, ela depende da distância de fato percorrida e do tempo, certo? O tempo, a passagem de tempo para os dois é a mesma, certo? Então, o tempo, se um movimento durou 18 minutos, por exemplo, vai ser 18 minutos para a velocidade média e 18 minutos para a velocidade média escalar. Ok, fera? Não se confunde nisso. Unidades de velocidade, km por hora ou então metros por segundo. E a transformação é simples. Se tu quer subir para km por hora, tu multiplica por 3,6. Se você quer descer para metros por segundo, você divide por 3,6. Óbvio que existem velocidades em outras unidades. Por exemplo, uma velocidade de 8 centímetros por segundo, certo? Se a unidade está nesse valor aí, não quer dizer que ela está errada. Ela só está em centímetros por segundo. Aí tu tenta deixar a tua distância percorrida e o teu ΔS casando em unidade com a velocidade. Por exemplo, se eles forem fornecidos, sei lá, se a distância percorrida foi de 8 metros, tu vai usar 8 metros na conta? Não, tu vai usar algo em centímetros, transforma para centímetros, por exemplo, 800 centímetros. Lembra sempre de casar as unidades, certo? E uma coisa importante que eu gosto de falar sempre, agora quando a gente está fazendo questões, ok? Outra coisa que eu gosto de falar sempre é o seguinte: velocidade é variação de espaço, variação de tempo, certo? A velocidade média. E a velocidade média escalar é distância sobre o tempo, certo? Distância percorrida sobre o tempo. Tu nota que tu tem uma, duas, três grandezas. Ele te fornece duas para tu descobrir a terceira. Numa questão, ele pode muito bem oferecer para tu a velocidade e o tempo e pedir a distância. Ele pode muito bem oferecer para tu o espaço e o tempo e pedir a velocidade. Então, tu tem que ter discernimento matemático para resolver isso, certo? A gente não fala muito isso em sala, até porque a gente tem que fazer muita questão para isso. Mas tem que se ligar nisso, certo? Isso é um conceito matemático. E a matemática ela é presente demais. Ela é o sistema nervoso da física, é justamente a matemática. Então tem que ter muito discernimento nessas operações com frações, multiplicação, divisão de decimais. Então isso aí tem que ter muito discernimento, certo? Na sala eu dou várias dicas para tu andar mais rápido nisso, certo? Ó, a partir de agora, ó, a partir daqui, tudo isso que eu vi contigo, diferença entre distância percorrida, entre ΔS, entre velocidade média escalar, a partir de agora tudo é igual. Professor, por que agora tudo é igual? Porque agora a gente vai estudar um movimento retilíneo uniforme. Isso significa para a gente, ele vai falar na questão, ele vai te dizer na questão, que o movimento ele é reto e uniforme sempre no mesmo sentido, ou só para frente ou só para trás. Quando ele fala isso, fera, velocidade média é igual a velocidade média escalar, beleza? Velocidade média escalar. A tua distância percorrida é igual ao teu deslocamento vetorial. Então, essa diferença não existe mais. Então, tudo isso aí que a gente viu, ó, às vezes, certo, professor, tudo isso que a gente viu aqui não vai usar mais? Vai, porque algumas questões ele não vai dizer que é um MRU. Então, tem que se ligar nisso, certo? Tem que se ligar, tem que olhar para essas nuances aí para tu não se perder, certo? Mas quando ele falar que o movimento é retilíneo uniforme, não se preocupe com essa diferença, certo? Que na questão vai dar para tu resolver tranquilamente, certo? E no MRU, a gente tem o famoso sorvete,
certo? Que é uma derivação da fórmula tradicional que a gente trabalha, V igual a ΔS sobre ΔT, certo? É uma variação tradicional, certo? A gente faz uma operação matemática, ela está aqui, é bem pequena a operação matemática, e a gente chega finalmente no solvente. Por que ela é importante? Ela é importante porque ela demonstra para a gente uma função do primeiro grau, uma função o qual o espaço depende da variação de tempo, certo? Então eu posso desenhar um gráfico de espaço por tempo. E aí esse gráfico mostra exatamente como o corpo se comportou com o passar do tempo naquele espaço ali, naquele momento, certo? Naquele movimento que ele fez, certo? Aí eu dou uma dica sempre, ó, sorvete é S igual a S0 mais V vezes T. Quem é o S0? O S0 é de onde ele partiu. Quem é o V? É a sua velocidade. Ó, nota que agora eu não estou falando mais de velocidade média ou velocidade média escalar, estou falando de velocidade. E o T é o tempo de fato que ele percorreu que passou para ele percorrer aquela distância. Para eu sei quem é o S. O S é onde ele foi parar, certo? Vê como é fácil ler essa equação. O S é para onde ele vai, o S0 é de onde ele partiu, o V é a velocidade que ele tinha e o T é o tempo que se passou para ele ter chegado nessa posição final. Tu entendeu, Fera? É simples isso. E aí eu quero falar uma coisa importante. Esse V aí, que é a velocidade, esse V, o sinal importa, certo? Ele não é um V de velocidade média escalar, que é só um valor que o sinal não importa, certo? Lembrando que velocidade média é vetorial, então o sinal importa. Velocidade média escalar é escalar, então o sinal não importa, certo? Ela sempre vai ser positivo. Beleza? E o que é que esse sinal quer dizer para a gente? Ele quer dizer que se é positivo a velocidade média, ele está indo para frente. Se a velocidade média é negativa, ele está indo para trás. Ele está andando entre aspas, de ré, certo? Então, ó, quando eu vou para o MRU, a velocidade ela tem sinal e ela importa. É justamente esse princípio que eu acabei de explicar. A velocidade ela tem sinal ou positivo ou negativo. Se o sinal for positivo, quer dizer que o movimento ele é progressivo, certo? Ele acontece no sentido positivo do deslocamento. Ele está andando para frente. O sentido que você desejou para frente, certo? E quando a velocidade é negativa, quer dizer que ele está se movendo para trás, é um movimento retrógrado, ele está voltando, ok? Então, fera, é importante. Eu vou te dizer uma coisa para tu nunca mais esquecer. Quer dizer que para a direita é sempre positivo e para a esquerda é sempre negativo? Não. Quem determina é você. Se você começou a questão dizendo que ele está andando para a direita é positivo, então todo movimento que for para a direita nessa mesma questão, você vai ter que colocar positivo. E todo movimento que for para a esquerda nessa mesma questão, você vai ter que dizer que é negativo, certo? Quem define o que é positivo e o que é negativo é você. Agora, definido, vá até o final da questão com essa definição. Beleza, fera? Então, ó, velocidade média e velocidade média escalar são diferentes, mas a partir do MRU elas são iguais, certo? E o sinal da velocidade é importante para a gente, para saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. A gente também às vezes usa movimento, em vez de retrógrado, regressivo, certo? É a mesma nomenclatura aí, são sinônimos, ok, fera? A gente vai dar continuidade ao vídeo para a gente finalizar com velocidade relativa, ok? Fera, teve dúvida? Para, pausa, lê, fala comigo, vem atrás de mim no WhatsApp, aqui nos comentários do vídeo, no Instagram. Eu sempre estou disposto a ajudar vocês, eu estou sempre acessível, certo? Fala comigo que eu te ajudo. Fera, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero falar dos conceitos de velocidade relativa e aí eu vou dar dois exemplos de questões que a gente utiliza bastante esse conceito de velocidade relativa, certo? Ó, digamos que eu tenho o seguinte, eu tenho nessa primeira situação daqui, Fera, olha para cá, olha para cá. A velocidade relativa fala o seguinte: se um corpo tem velocidade em relação ao solo e outro corpo tem velocidade em relação ao solo, eu posso achar uma velocidade relativa entre os dois corpos. Por exemplo, eu tenho um carrinho azul, esse cara daqui, com velocidade de 10, e eu tenho esse carrinho laranja com velocidade de 20. Qual é a velocidade relativa entre eles? Cara, se eles estão indo em sentidos opostos, certo? Ou indo bater de frente um com o outro, ou indo em sentidos opostos, um para longe do outro, entende? Sentidos opostos, certo? O que é que vai acontecer? A velocidade relativa é igual à soma das velocidades. Então, ó, sentidos opostos, ou indo se encontrar, ou indo se distanciar, certo? Sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. E aí eu te dou uma dica. Quando tu achar a velocidade relativa, que no caso aí, um tem velocidade de 10, o outro tem velocidade de 20.
Qual é a velocidade relativa? A velocidade relativa vale exatamente 30 metros por segundo. Quando tu achar esta velocidade, sabe o que é que tu faz? Tu pega o mais rápido e deixa com velocidade relativa e pega o mais lento e deixa parado. E aí, esse bizuzinho, essa ideia que eu estou te dando vai te ajudar em várias questões. Vai te ajudar demais, demais. Questão de quando é que um corpo vai encontrar outro. Questão de quando é que um corpo vai ultrapassar outro. Enfim, quando é que um corpo vai alcançar outro. Isso aí, cara, vai te ajudar muito, certo? Análogo a isso, a gente tem a segunda situação de velocidade relativa, que é quando eles estão no mesmo sentido. Aí, ó, um tem velocidade de 10, outro tem velocidade de 20. Qual é a velocidade relativa entre eles? É a subtração, certo? Então a velocidade relativa é a subtração, certo? Então vai ser 20 menos 10, vai dar o próprio 10 metros por segundo, certo? E aí eu quero encaixar uma coisa contigo. Se é em sentidos opostos, indo se encontrar ou indo se distanciar, a gente soma. Se é no mesmo sentido, um atrás do outro, a gente faz o quê? Subtrai. Beleza. E lembra, tu deixa o mais rápido com a velocidade relativa e tu deixa o mais lento parado. Foi o que eu fiz aqui, ó. O laranjinha que estava mais rápido, eu deixei ele com a velocidade relativa e o azulzinho que estava mais devagar, eu deixei ele paradinho, certo? A mesma coisa em cima, ó. O azulzinho que estava mais lento, eu deixei parado e o laranjinha que estava mais rápido, eu deixei ele com a velocidade relativa. Professor, para que serve isso mesmo? Para esses estilos de questões que eu coloquei aí, tempo de encontro e ultrapassagem. Vê como fica muito mais fácil. Cara, eu tenho esse carrinho A, que tem velocidade de 50. Eu tenho esse carrinho B, que tem velocidade de 40. Qual é a velocidade relativa entre eles? A velocidade relativa entre eles, ó, vou colocar aqui em cima para não ocupar espaço. A velocidade relativa entre eles é a soma, porque estão em sentidos opostos. 90 metros por segundo. Se eu te perguntasse agora, qual é o tempo que o carro B vai levar para cruzar com o carro A na pista? Digamos que eles estão andando em uma pista de mão única, né? Assim, de mão dupla, no caso. Eu nunca sei diferenciar uma da outra o nome, mas é tipo, um tá indo para frente e outro tá indo para trás. Eles vão se cruzar lateralmente. Em quanto tempo o carro B vai cruzar o carro A? Ou o carro A vai cruzar o B? Tanto faz, certo? Em quanto tempo isso vai ocorrer? Vê como fica mais fácil com o conceito de velocidade relativa. Qual é a velocidade relativa? 90. Perfeito. Eu disse a tu que deixasse o mais rápido com a velocidade relativa, 90 metros por segundo, e eu disse a tu que deixasse o mais lento com que velocidade? Isso, 0. Qual é a distância entre eles? A distância relativa entre eles é de 180 metros. Se eu perguntasse a tu qual é o tempo de encontro, quanto tempo A vai demorar para encontrar B? Fácil. V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é 90, o ΔS é 180 e o tempo é exatamente o que eu quero. Não é fácil, fera? Se eu fizer essa operação aí, o tempo vai dar exatamente 2 segundos. Vê como fica muito mais fácil. Use o conceito de velocidade relativa. Fica muito, muito, muito mais fácil. Nem se compara. Olha a segunda situação. Vou passar um tracinho aqui para não atrapalhar, não confundir. Olha a segunda situação. Eu quero saber em quanto tempo o carro A vai alcançar o carro B. Já vi várias perguntas dessa, né? Quanto tempo o carro A vai alcançar o carro B? Novamente, qual é a velocidade relativa? Oh, agora está indo um atrás do outro. Eu subtraio, perfeito. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser exatamente a subtração. 50 menos 40, 10 metros por segundo. Então, tu deixa o mais rápido com a velocidade relativa, 10 metros por segundo, e tu deixa o mais lento parado com a velocidade zero. A distância entre eles é de 1000 metros. Então, em quanto tempo A vai alcançar B? Ele não quer ultrapassar, ele só quer alcançar. Então, velocidade é igual a variação de espaço por variação de tempo. Qual é a velocidade relativa? 10. Qual é a distância relativa entre eles? 1000. Em quanto tempo isso vai ocorrer? É o que eu quero. O tempo vai dar igual a 1000 dividido por 10. Ou seja, o tempo vai dar exatamente 100 segundos. Vê como fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil quando usa esse conceito. A mesma coisa para ultrapassagem. Digamos que o carro A está indo para a direita e o carro B, que no caso é um caminhão, que é muito maior do que o carro, ele também está indo para a direita. Em quanto tempo o carro A vai ultrapassar o carro B? Vê como fica fácil. Qual é a velocidade relativa entre eles? É uma subtração. Então a velocidade relativa vai dar igual a 15, que é 30 menos 15, vai dar 15 metros por segundo. Para que o carro A ultrapasse totalmente o carro B, ele tem que andar toda a distância até chegar em B, certo? Ele vai andar todos os 120 metros. Quando ele chegar em B, para ultrapassar B, ele vai ter que passar todo o tamanho de B. Mas quando ele passar todo o tamanho de B, ele vai ficar lado a lado com B.
Percebe, se ele andar os 120 metros até chegar em B, ele vai estar atrás de B. Ele vai botar de lado e vai acelerar e vai andar todo o tamanho do caminhão, 28 metros. Ele vai ficar lateralmente com o caminhão. Então ele precisa ainda passar o seu próprio tamanho para poder ter espaço e entrar na frente do caminhão. Fica ruim de eu falando apenas, mas na sala eu mostrei bastante, falei bastante, certo? Então, a distância que o carro A vai ter que andar vai ser toda a distância, o seu tamanho, a distância entre eles e o tamanho do caminhão que vai ser ultrapassado. Então, tudo isso vai dar 150 metros, beleza? A velocidade relativa entre eles é a subtração, que vai dar exatamente 15 metros por segundo. E aí fica fácil achar o tempo. É a mesma coisa das outras questões. Velocidade é espaço por tempo. A velocidade relativa entre eles é 15. O espaço relativo que ele vai ter que andar para ultrapassar é 150, certo? E o tempo é o que tu vai achar, beleza? O tempo vai ser igual a 150 sobre 15. O tempo vai ser igual a 10 segundos. Vê como ficou bem mais fácil. Ficou muito, muito, muito mais fácil, certo? Algumas questões, ele já bota o carrinho A colado com a bundinha do carrinho B. Então, essa distância aqui no meio nem vai existir. Tu só precisa somar o tamanho do carro mais o tamanho do caminhão. Não é fácil, fera? Faz as questões. Conversa comigo. Fala, Dario, na aula tu falasse assim, assim, assado, e eu não entendi muito bem. No vídeo tu falasse assim, assim, eu também não entendi. Fala comigo, porque eu posso só mandar um áudio para tu, a gente pode na monitoria, que tem todos os dias. Posso sentar contigo e rever tudo. Então, ó, precisando de ajuda, fale comigo, converse comigo. E qualquer errinho que tu achar, conversa comigo que a gente vai se ajudando. Beleza? Força que vai dar tudo certo. Um cheiro e até a próxima.